Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da Ninicom, né? O nosso Nine Talk. Esperamos que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, deem muitos likes aqui no nosso tema, né? Um tema super atual, na minha concepção, super relevante para o dia a dia das nossas empresas. O tema do nosso podcast hoje, a gente vai estar falando sobre cultura organizacional centrada no cliente, né? Porque não basta você apenas entregar um serviço ou um produto, né? Você precisa, né, criar uma identidade, vamos dizer assim. A empresa ela precisa desenvolver internamente processos, ideologias, e, além disso, disseminar isso para que todas as suas pessoas, as pessoas da operação, né, que fazem a entrega, garantem a entrega, partirem desta mesma visão. Então, por isso da importância, né, de um projeto de cultura nacional para essa transformação, para que a empresa passe por esses ritos de transformação. E durante o nosso podcast aqui, a gente vai ter duas convidadas especiais, né? A Gabriela, a nossa gerente de RH da Ninicom, e a Ana, que é a nossa consultora e par na nossa implementação do nosso projeto, né, que vão nos ajudar aqui. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai estar gerando. Queria abrir espaço um pouquinho aqui, Ana. Primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite nosso. Gabi, a mesma coisa. Ana, fala um pouquinho para o nosso público, te apresenta, enfim, quem é a Ana, o que a Ana faz, enfim, só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Quero primeiro agradecer por estar nesse espaço, por vocês terem me recebido tão bem nesse espaço, bem como dentro da Ninicom, quando estive inicialmente como facilitadora. Eu sou trainer de PNL, trabalho desde 2017 com empresas implementando processos culturais, treinamentos, desenvolvimento, evolução, desde programa de liderança até o escopo completo relacionado às turmas, né, do operacional. E participar desse projeto tão incrível, que foi uma virada de chave para todo mundo. Criamos expectativas, superamos as expectativas, me fez muito feliz e muito obrigada por terem me escolhido. Obrigado a nós, a gente agradece, né? E esse ano ainda estamos com várias iniciativas juntos, né, Ana? Então, iniciativas que vai nos ajudar muito aí no crescimento do que a Ninicom precisa. Gabi, conta um pouquinho da nossa história para o nosso público, de quem é a Gabi. Eu sou psicóloga de formação. Essa área sempre foi algo que me interessou muito desde sempre. Atuo na Ninicom há 15 anos e tenho uma carreira com recursos humanos também bem extensa, sempre com empresas com foco na área de TI. E há muito tempo eu percebi a questão da importância da cultura nas relações que a gente constitui na empresa. E aí isso foi um dos pontos que fizeram com que a gente pensasse e estruturasse a ideia do programa de cultura. Ah, que legal. Foi muito legal, né, Gabi? Foi uma experiência bem válida. Na minha trajetória, desde que eu assumi essa cadeira, né, que eu sempre fui um cara técnico, né? E para mim, assim, um dos projetos mais gratificantes, mais motivadores, até me arrepia, porque acho que mexer com pessoas, como a Ana falou, né? Acho que é a essência, né? Quando você trabalha na cultura, aquilo é o propósito, é o que faz a pessoa levantar todos os dias, que dá energia. Enfim, então foi extremamente gratificante ter vocês duas comigo nessa trajetória, tá? E acho que é importante compartilhar também o nosso sentimento, né? Assim, a gente tem aquela coisa da paixão pelo que faz. Isso aí. A inclusão desse valor aqui para a gente, ele reflete muito a forma como é o nosso modus operandi na empresa, né? Então, acho que por isso que isso, só por essa parte, assim, já fez uma diferença bem significativa, né? Boa. Ana, vamos lá. Você que é a nossa tutora, você, né, eu te acompanho muito no Instagram, nas suas redes sociais. Eu vejo que você, né, além da Ninicom, você tem vários outros clientes que você presta esse tipo de consultoria, né? Na tua visão, né, qual que é o grande desafio? A gente fez o projeto agora, né? Começamos, agora é o primeiro ano que a gente está disseminando cada vez mais a cultura dentro da empresa. Mas pela tua experiência de mercado, enfim, que você encontra em outras empresas, qual que é o grande desafio, né, de transformar
a cultura da empresa como um DNA mesmo, que esteja correndo na veia do dia a dia, do que uma cultura apenas institucional, num site, num quadro, numa parede? Nas vivências que você vem acompanhando, qual que é o grande desafio que as empresas têm para botar na prática? O primeiro grande desafio é envolver a camada de gestão. Então, o que eu percebo é que muitas empresas, a parte cultural sai somente do RH, sem envolvimento dos líderes, sem cascatear, né, do início ao final. Então, isso é o que eu mais percebo dentro de um processo cultural de implantação. Quando a gente fala de cultura, a gente precisa entender o seguinte: são as regras da casa, o alinhamento que se tem, são os processos que se dão, e também o envolvimento dentro dessa camada crítica. Quando nós estamos falando de projeto cultura, entenda-se como crenças daquele lugar. Eu gosto muito de falar sobre crenças, que é aquilo que eu acredito. Então, é como eu passar, como se eu estivesse passando naquele lugar e dissesse assim, ainda eu vou estar lá. Eu vou fazer parte disso. Então, o Projeto Cultura é muito sobre isso. São as pessoas querendo fazer parte, integrando o processo, fazendo com que aquilo torne não somente o motivo de estar em um site, que está muito lindo, o site de vocês, por sinal, né? Mas mais do que isso, é querer levantar essa bandeira e dizer assim, eu faço parte desse projeto, eu me engajei, eu estive, eu fiz treinamentos, eu fui embaixador e eu ainda levei e disseminei ali dentro das reuniões esse projeto. Não somente falando sobre atitudes esperadas, os valores, como também suscitando isso dia a dia. Então, assim, pauta 1, pessoal, o que a gente hoje, nessa semana, trabalhou no aprender e ensinar? O que hoje nós podemos ensinar e o que a gente pode aprender com a gente aqui? No nosso workshopzinho, na nossa oficina prática. Então, o grande desafio dentro das empresas que eu percebo é o quê? O interesse em fazer acontecer. Porque é muito fácil. Quando a gente fala de cultura, crença, vamos pegar crença. Eu tenho uma coisa que eu carrego desde a minha infância. Chega num momento que eu digo assim, não acredito mais em Papai Noel. Não acredito mais. E passo a acreditar em outras coisas. A mesma coisa é a cultura. Quando nós estamos falando de projeto cultura, as pessoas já estão acostumadas a fazer isso. E a palavra é, sempre foi assim. Ninguém fez diferente. Deu certo até agora, mas nada que deu certo até agora vai nos levar adiante, né? Então, a pandemia veio para nos dizer muito bem isso. A gente teve que mudar muita coisa. Radicalmente, né? Então, o que eu estou dizendo é importante que as pessoas trabalhem com esse engajamento, é o fazer. Não existe processo cultural sem as pessoas fazerem parte disso. Não existe colocar no papel e dizer assim, tá, então tá escrito aqui, a gente tem que começar a reunião falando sobre isso, tá? Porque estão dizendo que a gente tem que fazer isso. Outra coisa, tem que estar todo mundo de tela aberta, porque isso faz parte, agora é regra. Não é sobre isso. É sobre inspiração. É sobre fazer porque faz sentido. Eu quero me conectar com as pessoas que estão trabalhando comigo. Não são objetos, né, inanimados. Eu preciso me envolver com isso. Então, a cultura é envolvimento e o grande problema é instalar uma cultura que envolva todas as camadas. É muito interessante porque o RH se envolve muito, mas e o resto da galera? E a operação que está lá embaixo? Exatamente. Mas é muito difícil, mas parar, mas fazer. Sempre vai ter isso. Então, a gente tem que entender que reforçar processos, entender processos e fazer parte dele faz parte do projeto cultural. É isso aí. Eu brinco muito com as pessoas, né? Eu só acho que a coisa acontece quando há sentimento. Eu acho que esse é o grande desafio em qualquer coisa. E a cultura é mais ainda, né? Porque acho que está relacionado aos valores de cada pessoa, né? Então, para mim, a coisa acontece realmente quando a gente, como empresa, como gestor, como líder, faz com que as pessoas se conectem e sintam aquilo, vivam aquilo. Acho que aí sim a gente vai ter sucesso, vamos dizer assim, né, na implementação. Gabi, você participou com a gente, né, na implantação ou na revisão da nossa cultura, né? Como é que foi esse processo todo? Conta um pouquinho para nós como é que foi esse processo todo. O que tu viu assim de especial que aconteceu, enfim, conta um pouquinho da história de como foi essa revisão do nosso processo de cultura da Nineco. Nossa, Ed, foi bem intenso, né? Porque a gente, até chegar no resultado final, entre todo esse processo de revisão, de valores, a gente trabalhou muito com comportamentos esperados relacionados àqueles valores também. E foram discussões muito extensas, né, Ana? A gente passava, assim, a gente fez algumas sessões, cada uma de 3, 4 horas, onde a gente foi revisando palavra por palavra,
para a gente ser muito atento em relação ao significado daquilo que realmente a gente estava querendo expressar. E acho que algo que foi muito importante para a gente como empresa, a gente tem uma nova diretoria, né, na Ninecom, que são pessoas, assim como você, que foram sendo trabalhadas e desenvolvidas dentro da empresa para assumirem os postos que estão atuando hoje, né? E essas pessoas novas na estrutura, novas na posição, mas não novas na estrutura, poderem participar desse processo de reescrever os valores, eu acho que foi muito importante para aquela coisa do se colocar no lugar, né? E o curioso desse processo também foi que quando a gente terminou de fazer toda a revisão e a gente olhou o anterior para o atual, a gente viu que mudamos a semântica, né? Mudamos algumas palavras, a gente fez uma reconstrução de texto e tudo mais, mas a essência era a mesma do princípio. E era o que a gente estava exatamente buscando, né? Quando a gente começa a pensar sobre cultura, a gente começa lá atrás. Quando a empresa iniciou, quando se desenhou o primeiro propósito do porquê que a Ninecom queria ser uma empresa, né? Todo o ímpeto dos sócios de constituição dessa empresa. E a gente viu que esses valores eles permanecem revisitados, com outras palavras, com outros contextos atualizados, né? Porque a empresa fez 21 anos agora, então assim, muita coisa mudou, mas os valores permaneceram, né? Então, para mim foi muito importante como profissional e também como colaboradora da Ninecom há tanto tempo, né? Poder participar desse processo, ver essa história, né? A gente se sente um pouquinho parte, né? Um pouquinho dono desse processo também, um pouquinho participante quando a gente faz parte desse tipo de ação, como você falou, que toca as pessoas, né? A gente teve uma intenção muito grande de poder colocar o sentimento que a gente tem, as motivações que a gente tem, né? O encantamento que a gente tem com a empresa, a gente disseminar isso de uma outra forma. E aí, como a Ana falou, não é num livro, não é vocês a partir de agora precisam abrir a câmera. Esse exemplo que a Ana deu foi muito pertinente. Porque a gente vem do mercado de tecnologia, onde normalmente as pessoas não gostam de ter esse tipo de exposição, né, Ana? A gente sempre brinca, quando a gente vai falar, vai começar a dinâmica, o pessoal começa a sair. O pessoal começa a sair do treinamento. Por quê? Porque ter que se expor é difícil. Dentro, assim, na sociedade atual e no nosso mercado principalmente, né? As pessoas, elas estão cada dia mais reservadas, cada dia mais fechadas em si. Só que para a gente, como empresa, que tem também uma responsabilidade em relação não só à entrega técnica daquele profissional, mas, assim, eu tenho uma responsabilidade com o bem-estar daquela pessoa. Yeah. Se eu não estou te vendo, como que eu vou saber como você está? Né? A gente tem todos os ganhos operacionais do trabalho remoto. Isso aí a gente não precisa nem discutir, né? Mas a gente tem também uma perda muito significativa, que é essa perda de contato. A gente não tem mais o relacionamento tão próximo, a gente não está mais junto no dia a dia. Antigamente eu sentava, tomava um café com o Ed e eu conseguia saber se ele estava com algum problema, se alguma coisa estava incomodando ele, se tinha alguma questão, né, às vezes familiar, ou às vezes até o incômodo do próprio trabalho. A gente tinha uma troca maior porque a gente tinha esse tempo de pequenas pausas, né? E a gente, quando começou a trabalhar remoto, a gente é muito direto ao ponto. A gente tem uma agenda que começa às 9 horas em ponto, aí você tem outra que já começa às 10. Então, você não tem mais tempo para aquelas conversas paralelas. E a gente começou a sentir falta dessa integração entre as pessoas e fazer com que fizesse sentido. Por que eu preciso ver o meu liderado? Por que eu preciso ver o meu colega? Porque eu preciso também ter o meu sentido completo. Eu não estou só ouvindo. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu tenho pausas para perguntar como, né, para ter um tempo de qualidade com as pessoas. E eu acho que o importante que também desse processo todo, voltando para a sua pergunta, foi a gente conseguir refrescar esse tipo de coisa, né? Por que para a gente esses valores são importantes? Porque tem uma questão de que a Ninecom se preocupa muito com o bem-estar dos colaboradores. A gente tem uma responsabilidade que não que vai além do que, né, do que está no papel, do que a gente tem uma preocupação genuína com o nosso grupo, principalmente porque são pessoas que
construíram uma jornada muito extensa com a gente, né? A gente tem mais de 60% dos nossos colaboradores atuando com a gente há mais de 5 anos. E isso é uma vitória que a gente comemora sempre, né, Ed? Porque a gente tem história para contar. A gente, quando encontra com os nossos parceiros aqui, a gente fala, lembra aquele projeto? Que assim, é sempre muito, muito comemorado, muito celebrado, né? Porque a gente sempre tem muita história para contar. Exato. Isso são coisas que a gente valoriza bastante. Legal. E o que mais te marcou, Gabi, durante o projeto inteiro? O que foi o ponto mais que te marcou? De fora... Causou surpresa. Fora a questão das discussões, né? Porque a gente teve muitas discussões, mas eu acho que um ponto que foi muito importante para mim, como profissional, e eu acho que para o meu time também que participou, foi que normalmente, nas empresas, essa parte de talentos humanos, ela não é colocada para ser discutida junto com o board. A estratégia de gestão de pessoas, né? Não é prioridade, né? Isso foi algo que para mim chamou muita atenção, primeiro porque a gente monta as ideias, né? A gente tem as ideias malucas. Alguém tem que criar, né, Gabi? Alguém tem que ser criativo. As ideias malucas já tem aqui, sempre, né? E o Ed sempre traz essa licença poética pra gente. Pode sonhar. Vai sonhando. Define aí. Isso eu aprendi com o Valdir. Quer? O Valdir, quando a gente vai fazer orçamento, ele diz assim, sonhem. Pensam que a Nine é uma Google. Depois a gente resolve. Então, vamos lá. Acho que é assim que começa. Quando a gente começou, né, a fazer os planejamentos, o Ed falava isso pra gente. A gente pode sonhar. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui que eu quero ser uma empresa GPTW. Aí entra em todo aquele processo, né, do trabalho que a gente faz também com os treinamentos de soft skill e tudo mais, que é o poder que a gente tem também de colocar, de expandir, né, a nossa consciência quando a gente fala, eu quero atingir tal coisa, eu tenho um objetivo, eu sei onde quero alcançar. E curioso, porque tudo que a gente colocou, a gente conseguiu atingir, né? E aí eu conto muito com o patrocínio do Ed nesse sentido, porque às vezes a gente tem as ideias, a gente encapsula, eu vou lá falar, Ed, vamos pensar. Olha só, me ajuda aqui que você vai ter um grupo aqui que você vai precisar convencer. Aí a gente junta as forças aqui, né? Porque o Ed tem essa capacidade de persuasão, ele põe no papel, ele coloca preço, ele traz valor agregado. E aí, assim, acho que isso foi muito importante pra gente, assim, essa sinergia que a gente teve de conseguir vender essa ideia, né? E poder ter a possibilidade. Eu acho que para eles, no começo, eles embarcaram meio que... Tá bom, vou dar um voto de confiança, mas acho que depois fez todo sentido, assim, pra gente como estrutura. Para mim, assim, que eu participei junto com vocês lá, assim, teve 2 pontos para mim que foram super marcantes, assim. Engajamento dos envolvidos, de todos. Então, acho que a colaboração e a imersão de todos os diretores que estavam junto com a gente lá, as pessoas que a gente, né, teve a gratidão de participar com a gente nesse processo. Então, isso foi fundamental, e foi evolutivo, né? Deu para sentir, assim, a primeira reunião foi assim, depois a gente entrou e foi fruto do resultado do trabalho. E uma outra dúvida que a gente tinha, que foi quando nasceu o projeto lá atrás, era, nossa empresa está se profissionalizando. Os sócios que ficaram aqui durante 18 anos, né, montaram a empresa por um motivo, com um propósito, com valores. Né? E hoje na operação a gente tem 2 sócios, né? Os outros são todos diretores executivos. Qual a sinergia disso? O quão esses novos diretores estão em sinergia com os propósitos iniciais da Nine, com os valores iniciais da Nine? Isso foi muito gratificante, que, né, praticamente ratificou que todas as pessoas que estão na diretoria executiva e, consequentemente, né, eu entendo o resto da estrutura, porque o líder é que leva isso para a estrutura, ratificou que a gente permanece com os mesmos valores, né? E o nosso projeto ratificou isso, né? Então, foi super interessante, enfim, ver esse resultado final. Ana, mais uma pergunta para você. Né? Você acha, com a tua experiência, que uma empresa de serviço, seja ela qual for, produto também, né? Eu sempre entendo que serviço, ela está muito mais relacionada a pessoas direto, né? Produto ainda tem uma parte de automação, máquina no meio, mas serviço está muito relacionado a pessoas. Você acha que uma empresa hoje, pega o exemplo da Gabi, que não se preocupa com o seu capital humano,
né? Não prepara essas pessoas internamente, enfim, dá todas essas capacitações necessárias, vamos dizer assim, ou toda essa estrutura necessária para que ela faça a melhor entrega, ela consegue fazer uma excelente entrega para os seus clientes? Qual que é a sua visão sobre isso? Nem sou eu que falo, é a neurociência que diz, hein? É a neurociência que fala. Bem, quando nós estamos falando sobre estrutura, as pessoas, elas fazem parte da estrutura. Né? Elas não são os objetos. Há muitas empresas de produtos e que reduziram, sim, o escopo de pessoas trabalhando, enfim. Mas eu posso dizer que dentro de uma estrutura, de uma empresa de serviços que está ligado cliente-colaborador, cliente-colaborador, cúpula-colaborador, e todas as pessoas ali unidas para fazer a melhor entrega, não é nem eu que digo que não acredito, é a neurociência que diz assim, não acredite nessa máxima. Não existe envolvimento colaborativo se nós não estivermos associados no processo. O que eu estou falando isso? Estou falando de estruturas dopaminérgicas do nosso cérebro. O que é a dopamina? É aquele prazer. Ah, eu quero tomar uma água. Ai, que prazer. Ah, quero fazer tal coisa. Ai, que prazer. Então, as pessoas, elas buscam resultados em cima desse prazer. É uma recompensa, um sistema de recompensa ativado. Quando nós estamos ali, unidos, engajados, envolvendo e, logicamente, gostando daquilo que faz, as entregas são super bem maiores, né? Sempre o resultado está atrelado àquelas pessoas que estão envolvidas. Então, quando nós estamos olhando pelo viés da neurociência, não existe como uma empresa entregar resultados sem preservar o seu bem mais precioso, que é quem entrega, né? Que são os colaboradores. Portanto, dentro de um projeto de cultura, nós precisamos preservar essa camada, que é a camada principal do resultado da empresa. Como que a Ana iria fazer parte da Ninicom se não fossem essas pessoas? Como que a Gabi faria parte ali dentro... Ela trouxe uma linha do tempo, foi muito legal. Ela foi contando como foi o Projeto Cultura. Eu fui imaginando que do primeiro encontro foram o dia dos post-its. A gente foi grudando post-its em todos os lados. E a galera foi levantando. Então, assim, o que mais me impactou ali é que essa camada que fez parte, né, a diretoria, enfim, todos os envolvidos que fizeram parte do Projeto Cultura, fez com que isso se mobilizasse de forma bem mais rápida. Eu vejo muitas empresas estruturando projetos culturais que levam 2, 3 anos. Por quê? Porque primeiro precisa sensibilização, organização e, obviamente, aos poucos, um treinamento aqui, outro acolá, consegue meio que virar a chave. Agora, quando vai e faz uma virada de chave como vocês fizeram, em que terminou o Projeto Cultura, vocês organizaram valores, propósitos, tudo, e depois começaram treinamentos para sensibilizar a camada de liderança, isso foi mágico. E aí começou a cascatear para todo mundo. E todo mundo ficou engajado. E o que tá fazendo? E aquela curiosidade, aquela sensação do tipo, e é mais dopamina, eu também quero participar. Não, e aí vem esse imaginando. A camiseta, escolhe o seu valor, todo mundo envolvido. Sempre vê nas reuniões o pessoal usando as camisetas e fazendo questão de ter, né? Proteção de tela atrás, com o valor preferido. Então, assim, isso faz parte de uma virada de chave. Onde todas as pessoas, através da curiosidade, através do prazer, através da recompensa prática, através do tipo, eu também quero me sentir ali pertencente, faz com que a virada de chave seja rápida, breve, e assim envolva resultado da empresa, envolva a felicidade das pessoas que estão ali, envolva o engajamento, e a gente passa ali e diz assim, eu quero fazer parte disso aqui. É essa sensação do eu quero fazer parte disso aqui. Legal, legal. Esse é o sentimento que eu tenho também. Sim. Então, estamos em sinergia, muito legal. Gabi, hoje dentro dos pilares da nossa cultura, vamos dizer assim, a gente tem dois valores, vamos dizer assim. Um que é foco no nosso cliente, né? E outro é aprendizado contínuo. Né? São 2 valores que a gente tem lá nos pilares da nossa cultura. Como que você enxerga esses pilares? Eles fazem diferença no nosso dia a dia, nas nossas entregas, de projetos, enfim, da nossa operação? Qual que é a tua visão sobre isso? Fazem total parte. Principalmente a parte do foco com o cliente, foco no cliente e na solução, né? A gente brinca que, às vezes, o nosso telefone ele começa a tocar depois das 5, né? Da tarde ou da manhã? Da tarde. O pior horário, o horário do rush do TH é depois das 5h30.
Porque normalmente é o horário onde já aconteceram uma parte das reuniões que tinham que ser feitas ali com os clientes, as entregas, e aí, peraí, agora deixa eu conversar com o meu time de apoio aqui, né? Só que para a gente, apesar de a gente não estar aqui na área de talentos humanos, a gente não está diretamente conectado no cliente, a gente está conectado com o nosso cliente. O nosso cliente são os nossos colaboradores, né? Então, o mesmo vale para a gente. Então, diferente da questão ali, eu sempre dou uma reclamadinha, mas perder o hábito, mas diferente de qualquer coisa, a gente está muito orientado para resolver o problema, né? Quando a gente está falando a respeito de foco do cliente, não é só o nosso cliente final, é o nosso cliente como profissional atuando, né? As áreas que estão envolvidas com a gente, para quem eu devo ter uma excelência na entrega, né? Então, eu acho que isso é algo que faz muito parte do nosso dia a dia, e está muito presente no nosso modus operandi aqui. E a parte de aprendizado também é super importante, super importante. Principalmente, como a Ed falou, a gente trabalha numa empresa de serviço. A gente vende a excelência dos nossos colaboradores. Se eu não trabalho com um processo de aprendizagem, com um processo de reciclagem, eu não tenho como oferecer a excelência que os nossos clientes esperam da gente. E que também é o nosso compromisso, né? Então, são 2 pilares que são super importantes. Legal. E esses pilares estão relacionados com o nosso projeto que a gente lançou recentemente, que é um dos projetos que me encanta demais. Mais um, né? Mais um que a gente inventou uma ideia maluca aqui. Que é aprender e ensinar, né? Porque o nosso DNA é entregar serviço, né? Entregar qualidade, enfim. E a gente precisa estar em constante evolução, né? E a gente dentro de casa é uma máquina de gerar aprendizado, né? Porque a gente está todo dia. Eu sempre falo, quando eu vou para os clientes, a gente aprende demais com o nosso. Cada projeto, uma vez eu imaginei, quando eu fiz meu primeiro projeto lá atrás, eu disse, pô, agora eu sei tudo. Próximo cliente, eu vou implementar esse sistema muito facilmente. Cheguei lá e vi que, não, tinha tudo para aprender. E é isso, né? Às vezes a gente sempre tem mais, né? Então é um projeto que me inspira bastante. Tem muitas pessoas com um vasto conhecimento de casa. Tem um monte de pessoas que, né, tem uma energia absurda para querer adquirir o conhecimento também. E isso tudo só vai fazer a gente crescer e entregar cada vez melhor. E uma das formas mais efetivas de se aprender é ensinando, né? Eu sempre fui assim, na escola, minha mãe dizia, tu não estuda? Eu disse, não, ensino para os outros. Eu fazia isso também. Cada um tem um jeito, né? Eu aprendi a matéria ali antes da prova, estudando na escada. E a semana eu cobrando do meu filho, mas tu não tá estudando? Não vejo tu estudando para a faculdade. Ele, pai, eu aprendo ensinando meus amigos. Eu disse, legal. Tá aí uma prova. E cada um tem uma forma diferente também de assimilar conhecimento, né? Tem gente que aprende mais lendo, fazendo observações, fazendo anotações. Tem pessoas que são mais auditivas também, né, Ana? Então, assim, esses conteúdos que são gravados, que são disponibilizados lá na nossa plataforma, eles são para todo tipo de pessoa, né? Para a pessoa que gosta de ensinar, para a pessoa que é auditiva, então que de repente eu vou estar ali fazendo alguma outra tarefa e vou ouvir. Tem pessoas que são visuais, que gostam de ler o material, que precisam de exemplos, de figuras, de quadros. Então, é uma iniciativa bem, bem bacana, e principalmente porque é algo que já acontecia. Isso, já existia essa troca. Já existia esses grupos, né, que faziam ali, mas estava muito no nicho. E agora a gente expandiu. Então, eu posso ter acesso a outras coisas que, de repente, sejam do meu interesse, mas que não necessariamente estão ali na minha carreira obrigatória, né? Estão na trilha de desenvolvimento obrigatório que estaria ali na frente que eu estou atuando. Então, ele expande bastante. Legal. A gente criou um processo com ferramenta e visibilidade para as pessoas que geram esses conteúdos, né? Gabi, a gente falou um pouquinho, a gente já falou lá, né, que durante o projeto de implementação do Projeto de Cultura que a gente fez ou revisão, a gente teve um apoio fundamental das nossas lideranças, enfim, de todas as pessoas que foram envolvidas nesse projeto, né? Aí eu sempre brinco, né? Treino é treino, jogo é jogo. Vamos falar assim, né? O projeto, a implantação do projeto, para mim foi o treino, não é? Agora, jogo é tirar do papel. É fazer acontecer no dia a dia. É aquilo que a gente falou anteriormente, né? É trazer para o DNA de todas as nossas pessoas, né? Esse mesmo propósito, esses mesmos valores, enfim, fazer com que isso transcenda dentro da estrutura como um todo, né? Como é que tem sido pós o projeto, agora durante o jogo,
a participação das nossas lideranças, dos nossos diretores, enfim, ou né, de todas as lideranças dentro da Nineco? Né, se tem alguma resistência, como é que a gente vem, como é que a gente vem lidando com isso? De uma forma geral, assim, o engajamento ele foi muito bom. Exatamente por conta dessa coisa que a gente procurou colocar muito no projeto, que é de inspirar. Uhum. A gente quis inspirar a nossa liderança em relação a coisas que já eram feitas. Então, já existem, na maior parte dos nossos gestores, eles fazem reuniões de time, e nessas reuniões de time eles dão recados importantes, eles reforçam os compromissos, eles reforçam o que é esperado, qual que é o objetivo maior da empresa para aquele período, seja numa daily, onde você está repassando ali as tarefas do dia a dia daquele projeto, ou os chamados priorizados de sustentação, ou nas áreas de back-office, o que a gente precisa entregar de mais significativo. Então, isso já eram ritos que já aconteciam na empresa, que já eram naturais ali da liderança, e a gente fez um trabalho junto com os líderes de que eles, dentro desses ritos que já são naturais, eles colocassem os valores da Nineco também, seja com comportamentos esperados, seja realmente com os compromissos que a gente tem assumido com os clientes. E a nossa área de desenvolvimento humano, ela apoia também os gestores, caso eles queiram fazer algum rito específico. Então, já tiveram alguns encontros onde as lideranças convidaram a gente ali para fazer um rito de cultura, né? Então, eu quero vamos fazer um tempo de cultura aqui, vamos passar os nossos valores, os comportamentos esperados, vamos definir qual que é a missão aqui da nossa área, ou qual que é a missão do nosso projeto, porque isso cria como se fosse o grito de guerra, né? Uhum. Então, assim, aonde que a gente quer chegar, qual que é o objetivo que a gente quer atender? E se a gente for parar para pensar, a gente já faz isso, porque quando a gente começa um projeto, Ed, não tem sempre o nome do projeto? Isso aí. A gente, o nome daquele time, qual que vai ser aquela grande entrega? Isso também está totalmente relacionado com propósito, com valores, e que vai muito de encontro com a questão de cultura. Ana, vamos lá. Mais uma curiosidade. Mais um aprendizado. Como que os líderes, né, podem, na prática do dia a dia, fomentar mais a cultura? Que tipo de ações, enfim, né, que eles podem exercer no dia a dia, para que isso percorra mais facilmente na estrutura, enfim, que tipo de dinâmica, enfim, para a tua experiência, assim, que tu indicaria? Que entre no sangue. No sangue, na veia, é isso aí. No sentimento, no coração. E que saia nas palavras, nos comportamentos. Eu poderia dizer que o líder está na vitrine. Então, o que foi mais mágico do nosso projeto cultural ano passado? Que eu estava ali nos bastidores, vocês que estavam ali no palco, né? É que todos vocês estavam virados para o mesmo lado, buscando a mesma coisa, e por isso que se tornou mais fácil. Sim, houveram discussões, trocas, ressignificação de palavras, sim, tudo isso. Agora, o que se percebe é que nós tivemos exemplos de sucesso cascateados e, obviamente, suscitados entre eles e depois para com seus times. Então, isso é fundamental. Algumas atitudes que nós esperamos com relação à liderança é esse tal engajamento, ou seja, o interesse. Quando existe interesse por trás, quando existe o interesse fidedigno no processo, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de foco, nós estamos falando de resultado, nós estamos falando de prazer em estar. Diante disso, pensando que líderes são os nossos pais, ou as pessoas que nos criaram, ou os nossos professores, são as referências que nós temos. Se o líder só da boca para fora diga assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, isso nunca funcionará. E meio que a nossa educação, se a gente for pensar, era muito isso. Não interessa, faz o que eu digo, não faço o que eu faço. E aí percebia-se que a criança não entendia o processo, percebia que a criança não virava a chave. Agora, quando nós temos estilos, quando nós temos o formato, e que isso obviamente, através da empatia, que é o contágio social, proposto para o grupo e contagiado para esse grupo, socialmente ou emocionalmente, as coisas funcionam muito mais rápido. Então, eu saio daquele negócio da fala e passa a fazer parte dos bastidores. Então, existe professor de palco e professor de vida. Professor de palco é aquele líder que se engaja na cultura, que sai fazendo, que sai promovendo, que sai instruindo, que sai cobrando também. Porque ele está na vitrine. Uhum. Ele está sendo alvo de todas as pessoas que estão vendo. Isso aí é só boca para fora, não faz nada e exige muito. Não, esse líder, ele faz, ele age.
ele cobra e ele mostra. Porque muitas vezes a gente não sabe como que a gente vai ter essa atitude esperada. A gente espera realmente dos nossos pais que façam na frente para que a gente possa repetir. É como ir num restaurante onde eu nunca fui. Eu olho primeiro na minha frente, tá, então é por aí. É assim que faz. E é esse efeito manada que a gente precisa trabalhar na cabeça das pessoas. Que depende desses líderes, ou sempre dependerá desses líderes que a coisa aconteça. Eu consigo de baixo para cima? Consigo. Mas eu consigo muito mais lento e quando chega na camada de cima, ai, que frescura. Ai, que bobagem. Escuto isso muito. Ai, que gastação de tempo. E brinde de novo e fazer isso, pra que isso? Não. Vamos focar isso em outro momento. E sempre deixar pra depois. E aí, esse projeto cultural, o envolvimento do time, aquele negócio do tipo, quero trabalhar aqui, ele vai ficando em segundo plano. Dessa forma, o que eu posso dizer? Que o líder que é capaz de promover encontros que sejam em reuniões one-on-one, que sejam reuniões com o seu time, que sejam os quinzenais, que sejam os feedbacks aqueles de avaliação, e que em qualquer momento ele esteja trabalhando esse projeto cultura, como nós fizemos na trilha da liderança e na trilha de soft skills. Cada encontro foi trabalhado em cima de um valor. Todos os valores ali foram propostos durante todas as trilhas. Obviamente que, sei lá, um exemplo, accountability que a gente falou. A gente falou em todas as 3 trilhas, que é, para mim, essencial. Essencial. Ele trabalha alguns valores, então a gente foi pulverizando esses valores, na medida em que a gente foi envolvendo, nós já estamos na metade do ano fazendo treinamento, nós fomos conseguindo trabalhar em cima dessas pessoas que faziam parte dos eventos, o que era importante nesses valores. Então, há vezes que eu digo assim, isso aqui faz parte da nossa trilha, e essa trilha está ligada com esses valores. Há vezes que eu nem falo, porque já está intrínseco, por exemplo, empatia. Nós temos um valor de empatia, temos um valor de parceria, nós temos um valor de aprender e ensinar. Então, há coisas ali que foram super bem pensadas. Muito bem costuradas, e foi por vocês. Vocês me pediram e eu fiz. Então, vocês revisaram, vocês viram, vocês perceberam, isso aqui não precisa, isso aqui é importante. Ana, eu coloquei um escopo bem mais simples. A Gabi foi lá e disse assim, não, a gente vai fazer 2 encontros por mês na trilha de soft skills, vamos agitar essa galera. Foi o que a gente fez. Então, tem uma demanda grande de treinamento, tem uma demanda grande de envolvimento, tem uma demanda grande disso, e isso faz parte dos seus líderes respeitarem, inclusive, essas pessoas que estão em treinamento, para estarem fazendo treinamento. Então, isso é muito importante. E eu vejo isso muito na Ninecom. Não é o líder que fica o tempo todo ligando, não sei o quê, tá em treinamento de novo. Não. Ele faz parte do processo do desenvolvimento dessas pessoas. Então, eu acredito que é bem por aí. É empolgar, é motivar, é alavancar as pessoas, é ser o exemplo, acima de tudo. Muito legal, muito legal. Acho que a forma que a gente montou esse ano, para mim, eu aí como usuário, né? Como, vamos dizer, fazendo partes e usuário. Acho que o formato que a gente montou ali, né, da diretoria, ter os seus treinamentos específicos focados no que a gente botou como pilar de cultura. Todas as nossas lideranças também. E o principal, né, que a gente discutiu muito na diretoria executiva, mas são treinamentos de 1 hora para todo mundo. Sim, mas são pílulas, né? Eu acho que esse é um dos segredos, né? É começar a dar pílulas para as pessoas. A camada de liderança ela está muito focada, já imersa, né, nos pilares da cultura, enfim, do que está sendo proposto, e começar a dar pílulas para a grande massa. Que eu acho que é ali que você vai conseguir. Eu sou sempre assim, se eu conseguir 40%, tá ótimo. Daqui esses 40 me ajuda a ir para os 70%, 80%, e 100 a gente dificilmente vai conseguir. Mas a gente vai ter um pilar muito bem estruturado, né, numa mesma linha. Ô Ana, vamos lá, mais uma pergunta aqui para você. Olhando do ponto de vista estratégico, né, na sua visão, por que os projetos de culturas eles deveriam estar na mesa do CEO, CFO das empresas, né? E que tipo de resultado que esses líderes podem esperar de um projeto desse dentro do dia a dia das suas empresas, né, na experiência com o cliente, nas entregas, com os próprios colaboradores? Ótima pergunta. Eu acredito que todo projeto cultural ele tem a ver com preço, valor financeiro. E todas as pessoas que ingressam dentro de uma empresa, elas têm o seu valor, seu preço financeiro. Quando a gente fala de performance organizacional, resultado financeiro, nós estamos falando sobre esse ingresso de pessoas que compram lugares, né, espaços e que são recompensadas pelos seus trabalhos. Então, quando nós estamos falando sobre valorização de um projeto cultural que esteja na mesa dessas pessoas que são ali as tomadoras de decisões, grandes decisões, nós estamos falando sobre entender como aprimorar processos, engajar, melhorar resultados
de cima para baixo. Então é como se fosse uma visão horizontalizada e não verticalizada, que é muito operacional, né? Quando nós estamos falando de estar com esses projetos culturais e envolvimento nesses projetos culturais também, porque não adianta só comprar como ideia e não comprar, aliás, comprar como um sonho, mas não como um comportamento, uma realização, e seria só uma ideia. Não é só estruturar e botar na parede? Tipo assim, vamos colocar ali, bonitinho, vamos enquadrar isso e colocar no nosso site, de repente, vai que algum cliente perceba que nós valorizamos isso. O cliente vai sentir isso. O cliente vai sentir isso, as pessoas vão sentir isso. Portanto, quando nós estamos falando de alguém que vai entrar hoje na Ninecom, ela tem o quê? O onboard, ela tem ali treinamento, mesmo que a pessoa já tenha tecnicamente muito bagagem, ainda assim ela tem que treinar de acordo com a estrutura da Ninecom, como nós temos ali, obviamente, os benefícios que são ativados logo que essa pessoa entra. Então, existe um impacto financeiro, mesmo que a curto prazo, mas existe. Portanto, quando nós encantamos uma pessoa, tipo o Disney, né? A gente entra no parque da Disney e a gente se encanta naquele lugar e quer voltar de novo. Quando a gente entra, que tem uma porta de entrada legal e eu gosto de estar ali, as pessoas têm uma tendência de dizer assim, esse aqui é meu lugar. E por ser esse o meu lugar, eu vou fazer de um tudo para conseguir me manter aqui. E a gente entra meio motivado. Ao longo do tempo a gente vai perdendo essa desmotivação. Só que aí vocês têm toda essa estrutura de trilha de conhecimento, de evolução, de engajamento. E isso vai fazendo com que a pessoa vá reativando aquela velhinha que vai se apagando. Então é muito importante, porque qualquer pessoa tem problemas nas suas casas. E às vezes a gente leva para a vida pessoal. E a Gabi falou uma coisa muito sábia anteriormente, que é a questão relacionada ao contato físico. Quando nós começamos o projeto cultural, eu acho que... não tenho certeza, mas acho que vocês estavam voltando realmente para o presencial em alguns momentos e tal. Então, se percebeu bem essa questão do contato, de vamos lá. E assim, foram 4 horas juntos, dentro de uma sala, telefone pipocando, e-mail, responsabilidade, eles ali. Todos vocês dentro, fazendo acontecer. Então, vocês se desligaram do mundo para se ligar num projeto cultural. Então, por isso que é importante estarmos aí. Estarmos ali valorizando o tempo das pessoas, estarmos ali focando naquilo que elas vão ganhar com isso, entendendo que a gente está alavancando talentos e quem vai entrar ali vai estar comprado com a gente, que a gente brinca, né? Esse comprado, estar comigo. E mais do que isso, eu vou estar contando com essas pessoas. Isso é engajamento, isso é pertencimento, isso é time, isso é amor e paixão pelo que faz. Eu tenho uma visão assim, Ana, que foi uma das coisas que me inspirou lá atrás, quando a gente começou a discutir o projeto Nossa Cultura, é que para mim hoje, e eu volto a falar, né, o nosso segmento de serviço, as pessoas que estão, se elas estiverem muito alinhadas com a cultura, o propósito, os valores da empresa, elas são a principal, aí pensando no CEO e CFO, né? Elas são a principal alavanca para o resultado. É isso que vai gerar resultado para a empresa. É o que você falou, não adianta botar só num quadro, num site, porque no dia a dia o teu cliente sente isso. Né? Os valores que o teu prestador de serviço, ou você está para o teu cliente, a forma que você se comporta em algumas decisões que tem que ser tomadas, enfim, no dia a dia. Então, na minha cabeça é isso. A principal importância do projeto de cultura, isso está muito disseminado na nossa estrutura, é isso. Porque é lá na entrega que a gente demonstra tudo que está escrito no papel. É a forma que a gente se comporta, é a nossa postura perante, as nossas atitudes perante cada situação, e que isso automaticamente se transforma e é a principal alavanca para os nossos resultados. Eu vejo como desta maneira. Gabi, mais uma pergunta para você aqui, para nos ajudar aqui. O que você acha, ou o que você acha não, né? Você viveu na prática. Quais foram as nossas principais ações que foram implementadas ou executadas após o projeto de implementação, né, do nosso projeto de cultura, que manteve essa chama acesa e que estamos saindo da prática para a realidade? Eu acho que a gente teve um processo de treinamento logo depois para nossas lideranças, que acho que foi bem importante. Foi aí que a gente começou a primeira ponte com a Ana, né, de a gente trazer um pouco do que foi trabalhado quando a gente fez o processo de revisão dos valores, para a gente disseminar isso para os nossos líderes. Então, a gente teve um processo de treinamento das lideranças em relação aos valores, comportamentos que são esperados. E a gente fez uma série de encontros, né, onde a gente repassava
esses valores, e foi bem importante, porque às vezes a gente o papel aceita qualquer coisa, né? Assim, estar escrito numa placa, estar escrito no papel, é muito diferente da gente viver isso no dia a dia. Então, por isso que a gente fez esse processo de mesclar muito com comportamentos esperados. Quando eu falo de empatia pode ser, o termo, a palavra empatia, ela é extensa, ela pode ser. Hoje em dia se dissemina muito, né? Se fala muito, você tem que ter empatia. Mas o que é realmente empatia para nós? O que realmente é esperado para nós, como empresa, de um comportamento de empatia líder-liderado? E para a gente como um todo. Então, foi muito importante esse processo desses treinamentos, principalmente para disseminar essa terminologia com os nossos líderes, né? O que a gente estava querendo falar a respeito daquilo. E eu sempre acredito que quando a gente fala mais de uma vez sobre um assunto, ou quando eu conto uma história, ou quando eu leio e explico alguma coisa, eu estou sempre agregando um conhecimento adicional. Né? Eu estou agregando um significado. Se eu chegar e ler e falar o que é empatia, e você ler o que é empatia, e eu colocar uma palavra do que eu acredito ser empatia, e você uma palavra, mesma coisa, a gente vai ter resultados diferentes, porque as pessoas têm vivências diferentes. Então, esse processo desse treinamento eu acho que foi bem importante. A gente fez uma série de ações de engajamento que também foram bem importantes, né, para parte de endomarketing. A gente contou muito com o apoio aqui do nosso time de marketing para fazer ações que pudessem transitar por toda a empresa, onde a gente pudesse dar atenção, colocar a luz sobre essa questão dos valores. Para o planejamento desse ano, todo o processo do treinamento que a gente está fazendo com a Ana, né, nas nossas camadas de diretoria, gestão e as trilhas de soft skill, a gente teve a ação da questão das camisetas também. Eu acho que um detalhe que é muito sutil é essa assinatura e o fundo de tela, né, porque ele se torna uma coisa natural. Sim. Então, eu acho engraçado, né, porque a gente consegue até ver, assim, perfil das pessoas, o TH já analisa o perfil das pessoas pela mensagem que elas escolheram, né? Porque normalmente é uma coisa que está muito... aquela pessoa, aquele que colocou o foco no cliente na solução, normalmente é aquela pessoa que tem uma preocupação com tudo que ela vai enviar, com o e-mail que ela vai mandar para o cliente, como ela vai redigir. Então, a gente consegue também conhecer um pouquinho das pessoas que trabalham com a gente através disso. Então, o processo do projeto de cultura em si, ele nunca termina. Ele é algo que ele faz parte do nosso dia a dia, que ele se recicla o tempo todo. Então, todas as nossas reuniões de liderança, a gente procura falar sobre isso, falar sobre compromissos. A gente sempre está falando sobre compromissos, mas vocês estão falando sobre compromisso porque vocês estão me cobrando o que eu tenho que entregar? Não é sobre cobrar o que você tem que entregar. Porque quando você já tem isso dentro de você não precisa que o externo te cobre, né? Então, a gente procura revisitar isso e trabalhar sempre que possível. Nos nossos cafés com o CEO também, a gente procura também sempre colocar e revisitar o que a gente está falando sobre processo de cultura. E mais do que isso, é viver, né? A gente viver sobre isso. A gente sempre fala sobre a questão da parceria, né? Que é um dos valores que a Ninicom emprega muito. Se eu estou, de repente, tendo alguma conduta que, de alguma forma, ela não está de acordo com os comportamentos que são esperados, o Ed, como meu gestor ou como meu parceiro de trabalho, ele tem total abertura para, com respeito, chegar, conversar e falar, acho que essa conduta não foi legal. E a gente procura ter essas trocas, né? Mesmo que não seja liderado, mas na questão de parceria mesmo. Vamos... Sabe essa coisa do contágio que você fala, contágio no ambiente? Então, assim, vamos... tem reclamação? Tem. Mas vamos, de repente, pensar em alguma coisa diferente. Como que a gente pode... O que a gente pode fazer para mudar esse mindset, ou a gente mudar, né? A gente está todo mundo meio chateado, porque às vezes alguma solução não está dando certo. O que a gente pode, de repente, vamos lá, vamos pensar fora da caixa, vamos pensar em alguma coisa diferente. Isso são coisas que também acabam acontecendo e a gente vê muito acontecendo. Não é uma coisa só que o pessoal conta pro RH para dizer que está colocando a cultura em prática. A gente vê acontecer, né? Então, acho que é um processo que ele é vivo, a gente
soltou o projeto de cultura e a gente vê a cultura fluindo em todos os ambientes aqui. Para mim, assim, da minha experiência, assim, fica comprovado que não precisa de grandes investimentos, né? Se você montar a estratégia correta, entender o teu público interno, vamos dizer assim, né, as pessoas, não precisa de um rio de dinheiro de investimento para fazer esse seminário. O maior exemplo para mim é que esse dia eu recebi feedback de um cliente, nossa, que legal, pô, eu tava 5 pessoas de vocês na reunião, fundo de tela diferente, que legal, com os valores propostos da empresa. E qual o grande investimento que foi feito nisso? E olha o apelo que isso traz, tanto interno, o que o Gabi falou, você identifica nas pessoas quais são os principais valores dela. Olha que riqueza isso para a gente, né, Gabi, mas a intersecção como PH, né? é exatamente essa, né? Eu permaneço na empresa porque eu olho para os valores e eu vejo que tem a ver com os meus valores. E é isso que faz com que o nosso time continue engajado. Você se relaciona todo dia com pessoas, com pares, que você vai aprendendo quais são os principais pilares de valores, e isso vai dando os nossos treinamentos, né, Ana? Vai vendo como a gente tem que aprender a trabalhar com aquela pessoa, porque não é cada pessoa, comportamento, uma ação, uma atitude. Então, assim, a gente não precisa de... Desenvolvendo, né? Exatamente. É o que a Gabi falou. Eu Ricardo, sinto cada dia mais o nosso time como um todo lá na ponta. Isso que mais me deixa motivado. Claro. Hoje eu vejo que a gente tem muito mais pessoas engajadas já, né? E a gente começou o engajamento com a nossa ponta, vamos dizer assim, né? Nossa área mais operacional, esse ano. Entendeu? Então, estamos aqui 9 meses de projeto, né? E eu sinto hoje uma sinergia já muito maior até do que eu mesmo esperava lá atrás, né? Então isso é tudo fruto de, né? Primeiro, acho que o trabalho que a gente faz desde que você comentou, né? O trabalho que o TH desenvolve lá no onboard das pessoas, né? Essa semana a gente viu o feedback de uma pessoa que trabalhou com a gente um tempo atrás, ela disse, cara, que assustador, é outra empresa. Que legal. Né? Eu trabalhei um tempo aqui, eu não conhecia isso. Que legal. Eu entrei no meu primeiro dia, me mostraram uma nova Ninecom, eu venho para dentro de casa, então, essa é a prova real. Essa é a prova real do que a gente está fazendo, estruturando, tá no caminho certo. Legal. Isso que nos motiva cada vez mais, né, Gabi? A gente como TH, está buscando esses desafios, esses parceiros, para que a gente consiga evoluir, porque é uma evolução, né? No dia que a gente fez o encerramento do prédio de cultura, falei para a Jenny e para a Gavete, agora que vem. Né? Agora... O projeto de cultura ele não é de um ano, ele é para sempre. É para sempre. E a gente tem que ir entendendo os caminhos que a gente está seguindo, enfim, o que é necessário, os cursos que a gente tem que tomar para conseguir evoluir sempre, né? Acho que é um bem necessário. É um bem necessário. Ana, mais uma pergunta para você aqui. Hoje, né, a gente olha muito as tendências atuais, se fala muito em diversidade, inclusão, bem-estar, né, do colaborador no trabalho, né? Como que você enxerga isso no dia a dia, na disseminação disso internamente nas empresas, né? Isso pode ser algum diferencial para a empresa durante o mercado? Como você vê que as empresas podem trabalhar isso e transformar isso num cenário ou diferencial dela perante seus concorrentes no mercado? Você vê isso como uma possibilidade? Eu vejo isso como uma vantagem. Existe várias formas de você integrar as pessoas. Pela motivação em que elas estão envolvendo no trabalho, e que legal isso aqui, eu quero participar. Existe aquela integração do tipo, somos todos iguais e colocamos as nossas vulnerabilidades à mesa e, portanto, podemos uns ajudar os outros. E existem outras formas também de integrar que nós somos todo mundo diferente um do outro. E nessa integração de sermos totalmente diferentes uns dos outros, interesses diferentes, movimentos diferentes, olhares diferentes, nós estamos aqui falando sobre empatia. Quando nós estamos falando sobre a Nine com os seus novos valores, e valores na verdade não tão novos assim, mas remodelados, reorganizados, atitudes olhadas com um novo modelo, a gente está falando ali, por exemplo, de empatia, que é entender o perfil do outro, melhorar essa forma de poder abordar e, obviamente, assessorar da forma que possa. Nós estamos falando de parceria,
que é a capacidade que temos de um sustentar o outro. Nós estamos falando sobre aprender e ensinar. Se eu não sei, eu vou lá e ensino outra pessoa. Então, tudo isso colabora, além da ética, confiança, enfim, todo o engajamento, resultado. Isso tudo colabora como temperos para aquela pessoa sentir vontade de estar ali e se sentir bem por estar ali. Quando nós estamos falando de camada de saúde mental, e eu não sou a pessoa que vou falar sobre saúde mental porque não me cabe aqui, mas a importância da saúde da mente é a que me cabe. Quando nós estamos falando de saúde da mente, nós temos algumas leis que reparam isso. A NR1 é uma delas, recentemente né? foi lançada até uma lei Também pra tem isso. uma que é certificado de empresa promissora de saúde mental. E eu vejo que a Nineco faz muito isso em diversas frentes. Desde uma pessoa que está ali na escuta, e que escuta com muita segurança psicológica, até trilhas de desenvolvimento em que você suscitam, Ana, tem que colocar, precisamos colocar essa temática, porque as pessoas precisam saber como lidar com os diversos cenários, sejam com elas que estão em transtorno, sei lá, não tão bem naquele dia, como os seus colaboradores que precisam ser sustentados, que chegam de uma tal forma que muitas vezes não conseguem trabalhar naquele dia. Então, eu percebo que vocês têm uma visão muito sensível sobre isso. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que sempre tem essa tratativa, essa rota, esse é o jeito dela, o trajeto dela. E ela passa a ter movimentos diferentes. Ela passa a ter formas diferentes de falar, ela se cala mais, ela fecha a câmera. Então, esses processos mostram que aquele líder terá uma atitude de explorar um caminho para entender se a pessoa dá acesso a ele, para ver o que pode assessorar naquele momento. E se não tiver esse caminho, ou se não der o caminho total, existe uma área dentro da Nineco, que está dentro do TH, dentro do RH, enfim, que abre portas para dar todo o incentivo, todo o apoio, todo o suporte de que aquela pessoa precisa, por mais que ela ache que ela não precisa. Mas ainda existe a descoberta da fala, então a conversa, o alinhamento, fazer com que a pessoa às vezes abra, porque tem gente que não consegue se abrir. Então esse contexto de segurança psicológica, de tipo, você está seguro dentro desse ambiente, você está seguro aqui, você pode falar comigo, daqui não vai sair, faz com que a pessoa se sinta mais confortável, como um pai e uma mãe abraçando a criança que não para de chorar. Então, o colaborador, às vezes, ele tá com raiva, ele tá mostrando isso, que não tá bem. Às vezes, ele tá com problemas em casa e não quer falar, porque são coisas muito sensíveis, né? Que não vale a pena abrir. Então, Ele tem questões financeiras Tem também, questões que são financeiras. coisas que as pessoas sentem vergonha de compartilhar. Isso é algo que o nosso time de DHO, com a Dalila, conseguem também dar apoio e orientação. A gente não necessariamente vai conseguir resolver o problema, né? Uhum. Mas a gente vai dar essa abertura, essa possibilidade dessa segurança psicológica que a Ana falou. Todo o apoio necessário e preparação dessas pessoas para acolher. E essa é a parceria, essa é a empatia, essa é toda a questão ética envolvida também, porque tem a ver com segurança psicológica, e que vocês, obviamente, observaram isso e integraram isso dentro do Projeto Cultura. Então, isso é bárbaro. E o que mais a gente vê por aí é, eu não posso falar, porque senão vai ter caça às bruxas. Aqui é muito diferente. Precisa ser falado, debatido, entendido, todo mundo tem voz, e essa voz precisa ser ressoada, né? Então, que a gente tenha e continue dessa forma, tendo essa parceria constante e evolução entre nós, né? Porque essa evolução, ela faz parte da qualificação dos profissionais e da saúde mental ali ativada. É um bem necessário, né, Ana? Muito bem necessário. E vai bem em linha, né? Você falando ali, eu lembrei, né, foi no ano passado, né? A gente foi reconhecido pela GPTW. Sim, Comando... foi um destaque de saúde mental no ano de 2024. Então, isso comprova o trabalho, vamos dizer assim, ratifica, vamos dizer assim, a linha de investimento que a gente está indo. E o mais importante, né? Não foi nós, foi os nossos colaboradores que deram essa mensagem. Uma das nossas maiores notas na pesquisa, e a premiação foi relacionada a essa questão de segurança psicológica. Uma das notas mais altas da Nineco. Isso que é legal, né? Você ser reconhecido pelas pessoas que estão dentro. Isso é aquilo que eu falo, é o sentimento, né? E que isso traz uma grande diferença para a gente e nos motiva, né? Cada dia mais. Envolvimento, sentimento, satisfação. É isso aí. É a prova real de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né, dos esforços, enfim. É a nossa prova real quando a gente é reconhecido pelo nosso cliente. Que hoje, né, pensando como na cadeia de TH, sim, nossos clientes são os nossos
colaboradores, os nossos talentos, como a gente fala, né, Gabi? Você é uma das pessoas que mais vivencia isso junto comigo, né? A gente entrega projetos pequenos, médios, projetos complexos, né, de grandes complexidades e grandes desafios, né? Está passando por isso agora nesse momento aí de que a reforma tributária é um exemplo, né? Como outros que eu poderia estar citando aqui. Como você enxerga, vamos dizer assim, que o nosso projeto de cultura, ou uma cultura bem desenvolvida, agrega nas entregas desses nossos grandes projetos, esses projetos mais complexos aí que exigem muito mais da nossa estrutura, das nossas pessoas. O quanto o nosso projeto agrega nisso? Ed, eu acho que quando a gente está falando, né, eu comentei que a gente tem 60% do quadro dos nossos colaboradores com a gente há mais de 5 anos, é um marco importante, é uma vitória para a gente como empresa. Mas eu tenho o crescimento também projetado da empresa. Então, eu tenho uma missão aqui de poder disseminar esse conhecimento também sobre cultura, sobre os valores da empresa para o grupo novo de colaboradores que estão chegando. E a gente faz isso através de uma série de ações, como a questão do onboard, como o apoio que a gente tem, né, do time de DHO com os novos contratados. A gente tem a nossa área de schedule, que faz o acompanhamento dos colaboradores que estão alocados nos projetos, pensando qual que é a melhor posição para cada uma das pessoas. A nossa área de treinamento específica, né, que pensa, às vezes o consultor ele não tem 100% dos skills, ou então é uma atualização nova que aquele profissional ainda não está preparado. Então, a gente tem a nossa área de consultoria, que prepara esse profissional, que apoia esse profissional na capacitação técnica, no processo de certificação, e por aí vai, né? Então, quando a gente está falando de um grande projeto, a gente tendo a nossa estrutura alinhada em relação a qual que é a nossa cultura. Então, a gente está falando de aprendizado, né? A gente está falando de parceria, a gente está falando de paixão pelo que faz, porque muitas vezes a gente faz... a maior parte dos nossos projetos hoje, eles ainda são híbridos, né? Mas a realidade dos nossos clientes já é diferente. Uhum. Muitos clientes, e principalmente clientes de segmentos que são um pouco mais tradicionais, que exigem uma participação presencial até para que possa dar vazão real na demanda, né? Então, entra, inclusive, nesse processo, né? Como que eu posso apoiar nesse processo de deslocamento, que às vezes são logísticas que são um pouco mais complexas. Eu, como TH, como eu posso ser um ponto de apoio para o gerente, para a sensibilização desses times, e eu acho que isso acaba, de uma certa forma, também impactando ali a entrega, né? A gente tem um trabalho muito próximo com o time de gerentes de projeto, onde a gente faz acompanhamentos ali mensais sobre o desempenho do time, sobre performance, sobre necessidades de capacitação, sobre necessidades de aumento, né, de time para poder atingir os objetivos do projeto. Então, acho que tudo isso está integrado de uma forma geral, quando a gente está falando de cultura, porque ele tem essa orientação, né, da excelência na entrega, do que eu estou buscando como a atividade primordial da Ninecom vendas de serviços, e a venda de serviços é feita através das melhores pessoas. É essa busca da excelência constante. Então, esse valor também impacta lá na ponta nos nossos projetos, indiferente de ser um projeto pequeno ou um projeto grande, porque esse trabalho que a gente não faz só em projetos grandes, a gente faz por uma pequena demanda, a gente faz para a área de sustentação, a gente faz para a nossa área de back-office. É algo que já está, que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte do nosso cotidiano, né? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar dentro do RH, que ela pode apoiar em todos os sentidos, inclusive em relação à questão do fit cultural, que é algo que a gente já implantou hoje no nosso processo de recrutamento e seleção. Então, eu já tenho ali uma matriz de quais são as competências no aspecto pessoal que eu busco daquele profissional, não só no âmbito técnico, né? Qual que é o profissional que tem os skills, a parte de soft skill que são necessárias para a gente poder atingir os resultados que a gente espera nos nossos projetos. Sim. Quando eu olho assim, né? Não sei se todos sabem, eu fui quase 15 anos trabalhando na ponta, no dia a dia, entrega de projeto, enfim. Quando eu olho para os nossos pilares da nossa cultura, né? Acolhimento, aprendizado, resultado, eu desço para os valores,
Tu dizer assim, Edgardo, me escolhe 3 que são essenciais para a entrega ou que fazem diferença. Cara, não tem como tirar um dos que a gente foi muito feliz nos valores que a gente escolheu, né? E que são, para mim, essenciais para o nosso diferencial do nosso dia a dia. E que se as nossas pessoas estiverem centradas neles, a gente vai fazer muita diferença. Muita diferença. Porque é isso, ó, no dia a dia, a Gabi falou, semana passada ela me ligou, tô com 6 pessoas aqui no aeroporto, um com compromisso não sei o quê, né, o outro com isso, outro com aquilo, e não tem voo. Aí tem que ter lá o acolhimento, né, o aconchego, enfim, dessas Às pessoas. vezes a gente não vai resolver o problema, A gente não vai, né? mas... Porque às vezes é algo de força maior, Exatamente. A gente não tem como resolver, mas eu posso acolher aquela pessoa que está lidando com aquela frustração também, né? Exatamente. O exemplo que a outra Gabriela falou, né, às vezes a pessoa, ela precisa, tá num projeto, precisa de aprendizado, pilar aprendizado. Aí vem a diferença, né, quando a gente fala do você botar no papel e você ainda botar na prática. Nós criamos uma estrutura de centros de excelência para suportar projetos. Então, tem um consultor lá na ponta com aperto, porque ninguém sabe tudo, né? E tá travando alguma... Eu tenho uma pessoa que vai lá apoiar ele. Aí eu junto 2 coisas. Acolhimento e aprendizado. E o resultado? Né? E aí a consequência é o quê? Resultado. O resultado. Então, essas, quando eu falo para você que eu vejo que no dia a dia as coisas têm sinergia e estão rodando, enfim, da forma que a gente, né, vem planejando as ações que a gente fazendo, é isso. Uma coisa está conectada com a outra. Nossa reunião de liderança, o André levou, né? As engrenagens da Heineken. Cada vez mais eu vejo essas engrenagens funcionando, né? E para mim o principal pilar para isso é a disseminação da cultura. As pessoas entenderem por que a Heineken existe, por que elas estão na Heineken e qual é o propósito final que a gente tem. Isso está, né? O alicerce está dentro, está aqui, né? Dentro do projeto da cultura, ela mexe com tudo isso, né? A disseminação da cultura, ela mexe com tudo isso. Isso no dia a dia ela vai causar uma diferença absurda para a gente, tenho certeza. Vamos lá, dentro dos nossos projetos, né? Aí que você tem em mente, né? Que você enxerga assim um exemplo de um projeto, né? Pensar no nosso pilar foco no cliente, né? Que você já enxerga que essa nossa disseminação da cultura interna fez a diferença lá na nossa entrega. Você quer o nome do projeto? Você que sabe, fica à vontade, você pode falar o projeto X. Ed, eu acho que de uma forma geral, assim, diferente do porte do projeto em si, porque às vezes a gente faz entregas muito importantes em pequenas escalas. Uhum. Quando a gente está falando no projeto da Amplitude, por exemplo, do projeto da Pluma, né, que tem uma robustez de ser um projeto grande, ser um projeto complexo, todos os olhos estão voltados para o resultado, né? Mas o mais importante para a gente é impactar a realidade de cada um dos clientes. Então, às vezes eu posso ter um projeto que é, assim, 1% do que representa a nossa entrega de projetos, mas todos os nossos clientes e todas as nossas entregas, elas são importantes porque elas impactam o resultado final ali que está alinhado com o nosso propósito, né? Então, eu acho que de uma forma geral, o propósito da Heineken de inspirar, ele se repercute indiferente do tamanho do projeto, porque isso está muito dentro da mentalidade dos nossos times, e é algo que a gente pondera muito quando a gente está montando também as equipes que vão atender, né? As equipes multidisciplinares ali que vão apoiar, desde do momento que a gente está escolhendo o gerente de projeto. Então eu tenho muita troca ali com o PA e com os programs em relação ao qual que é o perfil correto do gerente, pensando na realidade daquele cliente, no segmento que ele atua, no match que eventualmente vai ter ali em relação conhecimento de negócio, como eu posso colocar o melhor gerente para impactar melhor aquele cliente, né? Então, às vezes eu tenho um cliente que ele é um pouco mais tradicional. Eu tenho que ponderar isso e considerar isso também quando eu estou formando esse time, indiferente do porte. E a mesma coisa vale para o time de consultores que a gente vai apoiar, né? Então, a gente procura ter esse envolvimento indiferente do tamanho
do projeto. E aí eu acho que o impacto é exatamente nesse sentido. A gente procura sempre olhar de uma forma individual. Olhar a necessidade específica de cada um dos clientes, de cada um dos projetos, e o nosso time apoiar da forma necessária ali, né? Seja eventualmente em algumas questões que não sejam entregas. Quando a gente está falando de cultura, a gente não está falando só da entrega final lá do cliente. Poxa, para eu poder faturar esse meu cliente, eu preciso que o consultor tenha apontado as horas. Isso é uma coisa que é super importante para a gente, porque impacta o resultado financeiro lá da ponta, que entra dentro de todo o ciclo da empresa. Né? A empresa inteira ela é impactada quando uma pessoa deixa de apontar, ou quando uma pessoa tem uma dificuldade, tem um problema que precisa de apoio da área de TI. Então, a gente tem essa preocupação em relação à costura de todas as áreas. Como as áreas se conversam, né? Aquela história da não ser a batata quente. A culpa não é minha, eu joguei a batata na mão do meu amiguinho. Não, vamos lá. Como que eu posso te ajudar? Eu sei que esse processo não é meu, eu sei que existe um SLA, eu sei que existe algo que não necessariamente eu tenho obrigação. A gente tem alguns ditados populares que falam, né, para você o que às vezes você faz de gosto vira uma obrigação depois, vira uma expectativa. E aí as pessoas acabam deixando de fazer coisas de forma colaborativa para que aquilo não se torne uma obrigação. Só que isso, percebe que vira um ciclo? E aí o problema ele vai voltar para você numa outra escala, numa outra camada, e às vezes numa temperatura, uma coisa simples que poderia ter sido resolvida de uma outra forma. Então, eu acho que a gente procurar fazer essa integração, fazer essa costura entre as áreas e se colocar sempre como um ponto de apoio. Muitos problemas que chegam aqui para a gente, vindos da área de projetos, por exemplo, não necessariamente são problemas que eu tenho 100% de propriedade, que eu vou sentar e vou resolver, mas eu sei quem resolve. Então, esse é o ponto, isso que é o mais importante, essa que é a virada. Eu não vou resolver o seu problema, mas eu sei quem resolve e eu vou te facilitar que você chegue nessa pessoa. Deixa eu fugir do script e fazer uma pergunta aqui. Para mim, a Gabi é uma das pessoas que mais tem foco no cliente na Nine. Eu vivencio isso praticamente todos os dias. Né? Vou pegar um exemplo para você. Para você tangibilizar. Qual que é o teu pensamento, ou qual que é o que você pensa quando alguém te liga ou te manda um WhatsApp no sábado, 4 horas da tarde, dizendo que precisa de ajuda porque a operação de faturamento do cliente X parou. Qual que é a tua postura? O que você pensa nisso? Eu nunca deixo ninguém sem resposta. É a primeira coisa que eu penso. Eu não sei, não sou eu que vou resolver, mas eu conheço quem resolve. Então, vou mandar mensagem. Primeira coisa, eu e o Ed, a gente sempre troca, né? Mensagem, às vezes tem problema assim já. Ed, você já tá sabendo? Socorro, Caus, quem vai me ajudar? A gente sai disparando, a gente já tem, né? O telefone vermelho que eu brinco com o Ed sempre, né? Ed, quando eu mandar mensagem, você olha a minha mensagem, que é sempre importante. O porquê da provocação, né, que eu quis fazer aqui? Porque assim, isso está dentro do nosso... A Gabi é uma pessoa, como a gente tem várias pessoas dentro da Nine. Né? E a gente recebe feedbacks de vários clientes nossos, que tem cliente nosso que está com 21 anos com a gente. Né? Tem cliente que ficou com a Nine, saiu e voltou. E o principal recado que eles nos dão e diz, quando a gente pergunta, mas por quê? Porque vocês nunca me deixaram na mão. Se eu precisar ligar para a Gabriela, vai ter acesso. Se precisar ligar para o Edgardo, vai ter acesso. Se ligar para o André, vai ter acesso. Tem cliente que até para o Donato, que já está fora da operação, o Donato internaliza isso, a gente vai lá. O Donato liga para a gente. Resolve. Então, está no nosso DNA, foco do cliente. Assim, na pergunta estava me dá um exemplo. Tem vários, né? Constantemente a gente tem, mas está no nosso DNA aqui, que é o cliente é o nosso foco principal, né? Nosso principal patrimônio também, exatamente. Né? Junto com os nossos talentos, é o nosso principal patrimônio, né? É o nosso cliente que nos permite ter toda a estrutura que a gente tem, todos os projetos que a gente tem, né? E a gente nada mais justo do que a gente retornar para eles com o melhor serviço que eles nos contratam para isso, né? Digamos que eu fosse recomeçar o meu projeto de cultura na Nine, né? Que sugestão que você
que você daria para os clientes ou para as empresas que têm o interesse em implementar um projeto como esse? Temos muitas sugestões. O que é importante? É que quando nós estamos com um projeto cultura e querendo sair da gaveta, não somente nas nossas ideias, querendo já ir para a mesa, discutir, enfim, todo o start depende muito daquilo que a gente vai querer chegar. Então, onde nós vamos querer chegar, né? Para que vai nos servir isso? Então, tem que estar muito claro esse processo. Aquilo que é bem transparente é aquilo que as pessoas se autorresponsabilizam. Então, quando nós estamos falando de um projeto cultura e quando começa com esse projeto, eu preciso saber o resultado disso. O resultado disso não é outro que não o engajamento, a parceria contínua e o que a gente chama de accountability. O que é accountability? É a capacidade de uma pessoa se autorresponsabilizar por atribuições que são delas, por coisas que já estão na cabeça dela, que já estão no colo dela, mas essa autorresponsabilidade é mais do que atribuições escritas. São aquelas que estão ligadas a valores. Então, isso não é comigo, e aí eu vou buscar a fala da Gabriela, mesmo que não seja com ela, uma ligação de final do dia, num sábado, ainda assim eu conheço alguém que vai fazer a ponte, então eu vou ali, me disponibilizo, e essa palavra disponibilidade vem junto com o Projeto Cultura. Quando nós nos sentimos acolhidos e olhados, significa que a outra pessoa tem disponibilidade para com a gente. E talvez é isso que vocês preservam dentro de uma camada, de uma carteira de clientes legal. Que vocês têm disponibilidade, vocês têm o olhar, vocês têm empatia, vocês têm a customização, que é a observação a respeito daquilo que se quer e não aquela coisa de prateleira, né? Então, quando eu vejo que eu quero startar um projeto de cultura, eu preciso mover algumas camadas e principalmente entender o que eu preciso depois que estiver jogado o jogo. Então, fechamos ali, rodamos o projeto cultura, facilitamos, entendemos o que são valores, propósito, está tudo ali estampado em todos os lugares. E aí, como é que eu vou fazer com que isso saia do papel e não fique somente naquilo que, uma vez começaram um projeto cultura, e eu já escutei isso, uma vez começaram um projeto cultura aqui, na verdade começaram a ver os valores, eu acho, e a missão da empresa. Eu até fui 2, 3 reuniões, mas eu não sei no que deu isso. Então, para que não fique somente naquele mundo dos sonhos e vire uma realidade, a gente tem que ter um processo. Então, o que vem primeiro, depois qual o envolvimento, depois qual a atitude, e o que vocês fizeram? Primeiro, vocês tiveram a venda da ideia. Não sei como foi, porque eu não estava ainda na vida de vocês nessa hora. Então, vocês tiveram a venda da ideia, vocês organizaram isso no papel, aí vocês chamaram uma pessoa para facilitar, que fosse isenta, que foi o meu caso, isenta de qualquer outra coisa que não tivesse vieses. E aí, depois dessa facilitação, vocês entraram com o processo de encontros, alinhamentos. Depois disso, vocês entraram com os treinamentos do que é o Projeto Cultura para as lideranças. E então, começaram a rodar processos e trilhas. E atitudes esperadas foram disseminadas para todos os lugares. Como pulverizados, né, no campo, né, por aí afora. Então, o que nós precisamos entender, muitas vezes, uma pesquisa de campo. O que outras empresas estão fazendo por aí? Para quem nunca teve nada, né? Então, o que as outras empresas estão fazendo por aí? O que a minha área de atuação precisa? O que os meus clientes estão falando? E essa abertura com clientes vai trazer, por mais que seja dura às vezes, vocês nunca escutam o cara, porque não sei o quê. Por mais que seja dura escutar críticas, ainda assim é uma forma de você abrir e ampliar para melhorias. É a melhor forma, né? Na minha visão, é a melhor forma. Mas às vezes ela vem dura. Só que a gente tem que pensar assim, separar pessoas dos problemas. Isso aí. O que a pessoa está trazendo não é pessoalizar, é sobre o que tem na mesa e o que precisa ser resolvido. Então, a gente precisa escutar. E provavelmente vocês devem ter feito isso, né? Fazer esses levantamentos e tudo mais. Com isso, engajar com atribuições. Então, que atribuições fulano, fulano e fulano vão ter? Que camadas serão essas? Vocês ativaram todos esses processos para que a coisa dançasse tudo junto e não cada um dançasse no seu ritmo. Exato. Então essa dança ela foi tão legal, tão em sistema de parceria, que as coisas foram saindo do papel e quando vocês perceberam, e eu vi uma palavra que vocês dois falaram aqui logo no início, nós tínhamos uma expectativa e vocês pararam ali. Na verdade, vocês superaram a própria expectativa, porque eu acho que vocês nem imaginaram que daria toda essa alavancagem dentro da empresa. E esse é só o começo. Quando eu falo de projeto cultura, não é paralisar aqui. É sobre sempre reciclar conhecimento. E vocês falaram isso. E é ressignificar comportamentos também. Então, é sempre um processo de melhoria contínua. Isso que você falou, né, teve conversas nossas, né, Gabi? Que eu participei em outras empresas, exatamente nesse mesmo formato. Vamos fazer um projeto...
se botava X pessoas num hotel, numa sala, enfim, se criava tudo lindo, maravilhoso, se divulgava, morreu. Né? Daqui 2 anos, de novo... Enfim, esse era uma das grandes preocupações que a gente teve. Quando a gente começou a fazer o planejamento do projeto lá, é isso. Eu lembro. Porque é o que eu falava, o projeto é um treino. Né? A realidade é o jogo. E o jogo é você sentir no dia a dia das pessoas, nos processos da empresa, que aquilo está sendo construído. Né? E que aquilo tem um propósito. Né? Que daí vem a vivência de campo, que a gente sempre trocava ideias em todos os setores, em todas as nossas áreas, né? Em todas as nossas diretorias. A gente fez várias discussões nos treinamentos que a gente teve no ano anterior. Pô, a gente tem processo de avaliação de desempenho. Pô, mas a estrutura não está atrelada aos nossos valores, ao nosso propósito. Pô, então a gente precisa fazer isso. Revisitar, Então, a gente trabalhar o letramento, envolver. Exatamente. Entender. A gente está na mudança de profissionalização. Pô, mas será que o Ed Carlos tem a mesma visão, o mesmo propósito que o Donato, Simone, as pessoas que já saíram, o PA, Luciana, Erlon, que são as novas pessoas que estão... Então tem vários subsídios, várias coisas que nos levaram, que é o que você falou, né? Você tem que entender o porquê daquilo, o momento daquilo e como você vai construir isso, né? E nós conversamos bastante sobre isso, né? Porque era a grande preocupação. Não ser mais um projeto que um dia começou e aí. Por isso que eu brinquei com as meninas quando a gente terminou o projeto. Agora o projeto é agora. Entendeu? Agora que é o projeto Cultura. Daqui para frente. Mas eu acho que o principal nesse processo ali de por que a gente conseguiu que isso fosse disseminado de uma forma tão aderente ali na empresa, é porque, na verdade, a gente já fazia. A gente só trouxe isso para cá. Porque estruturou, né? Estruturou. Era algo que já era tão forte na Ninecom, que já era tão presente, porque tinha aquela coisa, né? A gente falava sempre, começou alguém. Quando a gente trabalhava presencial, aquele tempo antigo que a gente trabalhava todo mundo no escritório, começava alguém, a gente levava a pessoa para conhecer o escritório. Aí a gente saía apresentando as pessoas no corredor. Esse aqui é o Ed Carlos, essa aqui é a Ana, olha, aqui é a copa, aqui é o café. A gente fazia esse processo de guiamento quando as pessoas chegavam e a gente contava o quê? A nossa história. São 7 sócios, a empresa começou assim, assim, assado, o propósito deles quando começou... A gente fazia isso. A gente já tinha esse processo da gente guiar a pessoa nessa entrada na Ninecom. E com o passar do tempo, a gente tinha uma rotatividade muito grande ali entre o tempo que a gente tinha de contato com sócios. Então, quem me contratou quando eu vim para a Ninecom foi a Simone e o André. E aí eu conhecia eles naquele dia, e acho que demorou quase 1 ano para eu encontrar com o André de novo. Porque na época ele estava fazendo um projeto. Ele estava como responsável pelo projeto daí. Então, ainda no começo, eles ainda estavam na operação do dia a dia. Então, eu acabava passando o dia a dia com a Simone. E assim, cada semana, uma vez por mês, eu conhecia um dos sócios. Porque eles estavam na operação e a gente estava no escritório. Então, assim, eles só iam, eventualmente, quando tinha alguma reunião, alguma questão importante e tal. E aí a gente ia sabendo as lendas. Isso aqui é o Valdir. Nossa, o Valdir, todo mundo conhece o Valdir, porque o Valdir é o pai da manufatura. E aí a gente ia criando essas lendas, né? A gente está falando de cultura, mas essa é a real cultura. Era os mitos que eram falados sobre eles mesmos. Então era engraçado porque parecia que eles eram super-heróis. Assim. Falava assim, menina, você não sabe, a Simone, ela foi num projeto de WMS, ela virou à noite 2 dias. Eles contavam, eles vinham pra gente e contavam essa história. E era engraçado porque a gente não conhecia as pessoas, né? Eram outros tempos, não tinha tantas redes sociais assim, era bem incipiente. Então a gente criava na nossa cabeça aquela... né, imagem de como eram aquelas pessoas. Isso era engraçado, porque aí depois a gente conhecia as pessoas de verdade, né? Colocava o rostinho naquele personagem que tinha sido criado. Então, isso, de uma certa forma, ela impactou também quem trabalhou direto com os sócios diretores. Por mais que eles não estejam mais na operação, a gente aprendeu com eles como que era esse modo de atuar. A gente aprendeu com a vivência deles, a gente aprendeu com a história deles. E a gente passava isso para as pessoas. Então, eu brinco sempre com a Kelly, né? A gente fala assim, a gente tem conhecimento.
A gente tem consciência. A gente sabe o que é esperado da gente, porque a gente conviveu lá no CERN, a gente respondeu direto para os sócios, a gente sabe o que eles esperam da gente. Então, eu jamais posso sentar numa cadeira de omissão, de falar, isso não é comigo. Porque eu fui doutrinada e aprendi durante todos esses anos, respondendo para a Simone, durante vários períodos respondi para o André, respondi para o Hélio. Eu aprendi essa questão do que, assim, o compromisso deles com a palavra é muito importante. Se eles se comprometeram com alguma coisa, aquilo vai ser prezado, sabe? Aquilo vai fazer valer. E então, quando a gente traz isso para uma realidade onde esses sócios hoje já estão no conselho, como que eu consigo fazer com que o trabalho que eles fizeram e a dedicação que eles tiveram durante todos esses anos, isso não se perca? Isso aí. Porque eu trago isso comigo, mas vou viver muitos anos, mas não tantos assim, não suficientes para conseguir passar isso para todas as pessoas. Então eu preciso disseminar isso para outras pessoas. Deixar o Como legado, que eu passo isso para outras pessoas? É o nosso dever, né? A gente manter e repassar, né? E sempre revisando se está aderente com o que vem. E eu acho que essa questão do legado mesmo, assim, o legado que foi deixado, o que eles construíram, prezar pela empresa deles, pelo patrimônio deles, pelos profissionais, porque eles têm uma preocupação. A Simone sempre está me mandando mensagem: tá cuidando das minhas crianças? Como que estão os meus meninos? Tá todo mundo bem? Eles têm hoje uma atuação no conselho, mas existe uma preocupação muito grande de como estão muito a próximos empresa sempre, né? o que está acontecendo, né? Essa preocupação com as pessoas. Então, o projeto de cultura, ele nada mais é do que a formalização, a concretização de algo que a gente já tinha uma preocupação, de algo que a gente já fazia. Por isso que ele acabou fluindo de uma forma tão natural. Porque a diferença antes eu contava a minha versão, e aí a Jennifer, quando ela fazia um board, ela contava a versão dela, e a Dalila, quando fazia um processo, contava, e por aí vai. Cada um ia contando a sua versão, né, a respeito da história que foi recebida. Então, a gente oficializou isso. Todos têm a versão. É assim, é assim que a empresa atua, essa é a nossa cultura, essa é a nossa versão final. Então, acabou sendo algo natural. É assim que somos. É assim que somos, exatamente. Ô, Ana, vou aproveitar aqui um gancho do que a Gabi acabou de comentar. Para as empresas, né, que têm dúvida se vale, o quanto vale investir num projeto de cultura que nem a Nineco fez, qual que é na sua visão, para o público que está nos assistindo aqui, qual que é o gatilho? Existe um momento, existe um sinal de iniciar um projeto como esse? Como se mensura, né? Isso. Como que a gente consegue mensurar se está na hora de começar a rodar um processo como esse? Primeiro, temos que ter pessoas que sejam responsáveis e responsáveis com um propósito, ou seja, que se engajem, né? Que vão participar disso, que vão sentir pertencente desse propósito. Número 2, alguns sinais da empresa. Turnover, que é a rotatividade. Afastamentos, número de afastamentos, que é bem importante. Não confiabilidade mais, o líder não confiando mais na sua equipe, a equipe reclamando muito no RH, né? Que a RH é a mãe do processo, mãe, ai, socorro. Outros sinais. A questão da desmotivação que contagia todo mundo, então ninguém se engaja, ninguém faz nada, aí de novo isso, ai de novo, o que é? Então, existem sinais que estão ligados ao resultado, e é óbvio que a empresa lá na frente, ela vai sentir no bolso. Então, se você percebe que não existe esse resgate comportamental, as pessoas não estão lidando bem com a sua comunicação, a comunicação está quebrada, ruptura de comunicação, desinteresse, as pessoas começam a trabalhar com esse contágio emocional, que é a rádio corredor mesmo, a rádio peão, não existe confiabilidade no processo, não existe engajamento, as pessoas elas estão reclamando demais, existem conflitos disfuncionais. O que são conflitos disfuncionais? Aqueles em que as pessoas vão pra briga e discutem e falam e botam na rede social e lavam, sei lá, toda aquela roupa suja em reuniões e já começam atravessados. Tudo isso faz com que a pessoa ou a quem está à frente dessa empresa perceba que é a hora certa de começar a trabalhar Projeto Cultura, que é botar a regra do jogo, são as dificuldades ali na frente. Sim, temos dificuldades, mas acima de tudo
como vamos começar agora a ter regras na nossa casa, quem seremos, como seremos vistos lá fora, percebidos também, o valor ativado entre nós. Então, é como se nós estivéssemos na casa dos nossos pais, aqui é a nossa regra. Então, o nosso jogo vai ser dessa forma. Portanto, você vai ter local de fala, você vai ter segurança psicológica, você vai ser beneficiado, você vai ser reconhecido, E a gente tem que trabalhar com vários projetos internos para conseguir ativar essa cultura, porque não adianta só dizer assim, é assim que tem que ser. Eu tenho que fazer o engajamento também. Então, se você percebe essas dores que são cotidianas, tá na hora de começar a facilitar esse projeto, de projeto cultura, de processo cultural, de mudança de mentalidade. Exatamente. E começar a refazer os seus combinados, né? Exatamente. Contratos. Exatamente. Eu sou muito disso, o André fala muito. Combinado é combinado. Né? A Gabi estava falando anteriormente ali. A gente se cobra muito nesse sentido. Sim. Eu combinei, tá combinado. Que é aquela questão da accountability que eu falei. Exato. Né? Accountability. Prestação de contas, transparência e responsabilidade. Isso aí. Se eu não presto contas daquilo que eu estou fazendo, estou escondendo coisa. Exatamente. Se eu não me responsabilizo por aquilo que é meu, ou pelo menos não ajudo aquilo que eu preciso ajudar para assessorar porque conheço. Né? Até quanto eu estou comprometido, né? Se eu não estou ali prestando contas e sendo transparente das ações e nem me responsabilizando, alguma coisa há. O que eu estou escondendo? Sim. Então, isso mostra, é uma forma muito visível e mensurável de perceber que está na hora de fazer a virada de chave da empresa. Ô, Gabi, vamos lá. Se você tivesse que resumir numa frase, né? Nesse período aí que a gente vem construindo, né? O nosso projeto de cultura, que frase que você diria que vem da tua cabeça, que transformação que vem acontecendo, que o projeto de cultura está proporcionando e causando dentro da Nineco? Ed, eu acho que a cultura ela é como se fosse um ritual diário. É algo que a gente tem que repensar e colocar no nosso cotidiano todos os dias. A gente não depende num café com o CEO, onde o André vai falar o que ele espera, quais são os valores da empresa, para a gente colocar isso para jogo. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. E fazer parte do nosso dia a dia, ele é simples. É eu me reconhecer nos valores da empresa. Né? Então, quando eu estou falando de valores éticos, eu me reconheço como uma pessoa ética e entendo que a empresa tem valores éticos e preza pela ética. Eu devo agir com ética. E por aí vai. Então, eu acho que, de uma forma geral, o start ele é exatamente esse. É a gente colocar isso no nosso dia a dia com elementos que são simples. Comecei uma reunião, a gente tem, às vezes, uma preocupação muito grande no tempo, né? Mas eu vou perguntar, como você tá, Ed? E aí, sua vida, seus filhos, como que tá sua esposa? Normalmente eu procuro saber se a pessoa tem um cachorrinho, um animal, onde que ela mora. E aí, como tá o tempo aí? Procurar criar conexões, procurar saber um pouco dos outros, né? Eu sei que a gente tem uma cobrança aqui muito, muito grande em relação a entregas, a gente está sempre correndo atrás do tempo, mas quando você está correndo junto é muito mais gostoso do que você está correndo atrás, né? Porque quando você está correndo atrás, você ficou para trás. Se a gente está correndo junto, a gente tem como trocar. Então, é importante a gente ter essa troca do dia a dia, essa conexão com as pessoas que trabalham com a gente, sejam de qualquer segmento. Eu sou sempre muito favorável para a gente poder ter brincadeiras saudáveis, né? A gente conversar, a gente ter essas trocas. A gente sair um pouco do só o resultado também, que é importante para a gente, mas a gente ter essa preocupação da empatia, a gente ter essa preocupação da parceria, de falar, poxa, eu tô vendo que você tá meio sobrecarregado nos últimos dias, de repente tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, vamos dar uma olhada na sua agenda, você já procurou o pessoal do TH, de repente alguém pode te ajudar, tô precisando pegar mais trabalho, eu tô precisando pegar menos trabalho. Eu acho que isso faz parte. Isso é a nossa cultura, ela vivendo. Porque você sabe que você tem pontos de apoio, você sabe que você tem a quem recorrer, o seu líder. Mas eu estou metade com um gerente, metade com outro. Não tem problema. Aciona o Schedule vai te direcionar, aciona o time de DHO, a gente vai te dar apoio, a gente vai te direcionar. Eu acho que isso que é a cultura do dia a dia. Essa é a cultura que a gente quer empregar e quer viver, o ritmo, né? Os desafios, eles vão acontecer. E cada dia está mais desafiador.
Mas o que é importante é a gente poder ter esse apoio, esse suporte que a cultura ela traz para a gente. Não só no discurso, mas nessas ações práticas, nesses comportamentos que a gente espera do nosso time. Tá. Eu vejo assim, né, como se eu tivesse que resumir numa frase, né? O Projeto Cultura, ele veio para transformar e está transformando, pensando na Nine, está transformando, a Nine não vou dizer, mas está transformando processos, pessoas e entrega. Eu sinto isso, que era um dos objetivos que a gente tinha, e isso eu sinto isso acontecendo. A gente está transformando. A gente vê, se você olhar o que era a Nine há X tempo atrás, né, já era uma empresa consolidada, né, mas o projeto está de uma maneira mais estruturada. Você falou anteriormente, né? Sempre existiu essa cultura. Enfim, hoje de uma maneira mais organizada, enfim, mais estruturada, eu sinto isso. Que a gente vem transformando pessoas, transformando entregas, né, cada vez mais. É uma frase curta. Transformando todos em Nineco, né? Exato. Somos todos Nineco. Exatamente. A gente está conseguindo chegar de uma maneira mais estruturada lá na ponta. Eu lembro de uma conversa quando eu entrei na Nineco. Existia o time Nineco. Mas o time Nineco era 20 pessoas. Era a visão que a ponta tinha. Eu falei para a Gabi uma vez, quando ela disse, cara, essa é a visão que está na ponta. Eu falei para o Donato, falei para todo mundo. Nós temos que fazer a ponta pensar diferente. Que o time Nineco seja, hoje, quase 400, né? Já estamos chegando em 400 de novo, né? Colaboradores. Esse é o time Nineco. Não é o de achar... Todos serem tratados iguais, todos terem acessos iguais. Todos se sentirem sendo tratados iguais, né, Gabi? Porque às vezes a gente acha, eu trato a Gabi igual trata a Ana. Mas não é, ao contrário. A Ana tem que se sentir tratada igual a Gabi é. Equidade. Né? Equidade. Acho que esse é o grande desafio e é um dos propósitos principais desse projeto. O Ed, e mais um ponto que é bem importante para a gente, que foi uma das entregas que a gente teve que foi bem especial no nosso projeto de cultura, foi o nosso manifesto. Nossa, ficou muito Se legal. vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver, vejam, vale muito a pena, foi feito com muito carinho. A gente saiu do rascunho para a prática e voltou para o rascunho algumas vezes, porque quando a gente junta a imagem, o som, o que a gente está querendo comunicar, é diferente. Então, a gente passou por um processo, foi feito assim, com muito cuidado, com muito capricho, de uma forma que realmente pudesse passar para vocês, para o nosso público em geral, qual que era realmente o que a gente estava querendo manifestar como sendo a nossa cultura. Então, preste atenção, observe, assista várias vezes, coloque isso como algo rotineiro. Você que é nosso colaborador, procure ver sempre. Vale muito a pena. Tem muito sentimento, muita paixão pelo que faz nesse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Curtam bastante, compartilhem bastante, né, Gabi? Aproveitem, curtam, compartilhem. Legal, isso aí. Ficou muito legal mesmo. O nosso manifesto ficou super interessante. Nós somos mais que uma empresa de tecnologia. Somos parceiros na transformação de desafios em soluções que fazem a diferença nos negócios. Para nós, cultura organizacional não é apenas um conjunto de palavras ou princípios abstratos. Ela representa quem somos, a maneira como trabalhamos e nos relacionamos com nossos colegas, clientes e parceiros. Queremos que cada pessoa que faz parte da Ninecom se sinta realmente envolvida nesse movimento, contribuindo com suas ideias, talento e dedicação. Quando trabalhamos juntos, guiados por valores claros e compartilhados, criamos um ambiente onde todos crescem e prosperam. Somos apaixonados pelo que fazemos. Esse sentimento é o que nos move para aprendermos cada dia mais e buscarmos melhores resultados para os nossos clientes. Em um mundo que muda constantemente, o aprendizado contínuo deixa de ser diferencial e se torna essencial. Acreditamos que o conhecimento é a base para a inovação, a excelência e o crescimento sustentável. O acolhimento nos conecta e dá sentido às nossas relações, tornando cada interação mais humana e verdadeira.
Empatia nos aproxima, parceria nos fortalece e a ética sustenta tudo que construímos com confiança e verdade. Cultura não é apenas sobre o que acreditamos, mas sobre o que entregamos. Somos incansáveis na busca pela excelência, porque cada resultado reflete nosso compromisso. O foco no cliente e na solução guia cada passo que damos. Enfrentamos desafios com determinação e resiliência, sempre honrando nossa responsabilidade. Mais do que entregas, construímos relações de confiança. E essa é a nossa maior conquista. Nosso propósito: inspirar inovação e impulsionar negócios por meio da transformação digital. Reflete nossa escolha de evoluir constantemente em um mundo que não para. Se você acredita que inovação só faz sentido quando gera resultados, que cultura se vive e não apenas se escreve, então você está no lugar certo. Aqui, conectamos tecnologia e pessoas para transformar negócios e criar impacto real. Estamos em movimento e isso é só o começo. Somos a Ninecom.